Hoje estaremos analisando os argumentos do pastor Walter Reggiani no debate que ele fez com o pastor Emerson Cicarelli, ok? E traz como tema: Deus decretou a queda? Agora, eu preciso dizer algumas coisas importantes antes de começarmos a análise propriamente dita, ok? E não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição um índice com a minutagem dos tópicos para você poder ir direto lá se você quiser. A primeira coisa é que eu não tenho nada contra o pastor Walter, nós estaremos analisando os argumentos e não a pessoa do pastor Walter, ok? Outra coisa muito importante é que eu percebo tanto no pastor Walter como em qualquer irmão calvinista, assim como também os adeptos de seita, como o Testemunho de Jeová e Adventistas, por exemplo, que as ideias e os dogmas deles estão acima do que a Bíblia diz. De sorte que qualquer texto bíblico que fale claramente contra o que a pessoa acredita, automaticamente são distorcidos, minimizados ou desconversados em detrimento daquilo que a pessoa acredita. Esse ponto vai ficar muito evidente no nosso debate aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção quando isso acontecer. E uma última coisa antes de começarmos é que, infelizmente, dentro do calvinismo, eles criam um paradoxo, que é quando o texto bíblico diz uma coisa e eles dizem outra. Aí eles vão tentar fundamentar num texto e colocar um texto contra o outro. Vai acontecer uma aparente contradição e os calvinistas vão chamar isso de paradoxo. Mas eles criaram uma contradição bíblica no seu pensamento. E isso vai ficar tão evidente nesse debate que até o César Cavalcante e o Cicarelli vão ficar se olhando como quem disse: meu Deus, isso não tem lógica. Mas calma que nós vamos chegar aí, ok? Apresentadas as devidas considerações, agora sim vamos diretamente para a análise dos argumentos, ok? Vamos lá, Walter. Deus decretou a queda ou não? Como é que você enxerga essa questão? O Adão era livre ou não? A culpa foi dele ou não? Como é que é? As duas coisas. Deus decretou a queda e Adão foi o responsável pela queda. Aqui nós já temos o primeiro problema com a argumentação do pastor Walter, porque ele diz que Deus decretou a queda e o homem é responsável por ela. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para um calvinista, decreto é uma espécie de ordem dada por Deus que é impossível de ser desobedecida. E isso causa um paradoxo, porque é como se Deus obrigasse o homem a pecar por força do seu decreto, porque a palavra de Deus, o decreto de Deus, da forma como o calvinista pensa, obriga a pessoa a fazer aquilo que Deus quer. Então vamos a um texto bem importante que já quebra essa primeira argumentação do nosso querido pastor Walter. Observe o que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu imagino que eu não precise argumentar no texto de Tiago. Afinal, ele está dizendo claramente que Deus não tenta ninguém. E também está dizendo claramente que a pessoa peca pelo seu próprio desejo. E aqui nós temos um problema com o calvinismo, porque para o calvinista existe a vontade revelada de Deus e a vontade oculta. Você pode observar em qualquer debate, você vai ver isso, ok? A vontade revelada é aquilo que Deus manda expressamente nas Escrituras. Um exemplo, já que estamos falando de queda, quando Deus fala para Adão: não coma da árvore, porque do dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Essa seria a vontade revelada. Mas existe a vontade oculta, que nessa vontade oculta, o decreto de Deus opera na vida de Adão para que ele caia. Nesse sentido, eu não posso dizer que não existe um paradoxo, uma contradição na própria vontade de Deus, porque Deus revela ao homem a vontade de que ele não deve comer, que Deus não quer que ele coma, mas por debaixo dos panos ele manipula e obriga o homem a fazer aquilo que ele quer. Agora eu pergunto para os irmãos, isso realmente faz sentido para você? Como esse argumento sobrevive a Tiago capítulo 1, versículo 13?
Agora vamos para o próximo argumento dele. Olha, se nós crêssemos que alguma coisa foge do controle de Deus, nós não poderíamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar. Aqui está um outro problema com o pensamento calvinista. Para o calvinista, se Deus não decretar absolutamente toda e qualquer coisa, isso inclui, tá, meus amados irmãos, o seu e o meu pecado, ele não é soberano. E aí vem o argumento do Walter. Se nós acreditarmos que alguma coisa sai do controle de Deus, então nós não podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro. E existe um grande problema com esse argumento, que é justamente o pensamento de que, para que Deus esteja no controle, ele precisa decretar absolutamente qualquer coisa, inclusive o seu pecado. E há muito a falar sobre isso, mas eu vou me deter a um detalhe específico. Até nós, seres humanos, conseguimos controlar coisas sem que tenhamos que controlar minuciosamente cada detalhe. Um exemplo muito simples é o seu salário. Você não controla o seu chefe, você não controla o preço das coisas, mas você sabe controlar o seu salário. Ou deveria saber, pelo menos, ok? Eu, por exemplo, sou contador, então eu posso olhar os demonstrativos fiscais de uma empresa, analisar aquela empresa e fazer uma previsão para o futuro, inclusive dando ações para aquela empresa para que ela possa se restaurar, para que ela possa chegar aos resultados desejados. Porém, eu só estou falando que precisa ser feito, mas eu não estou controlando todos os processos. Percebe? E mesmo assim, eu consigo controlar a empresa para que ela consiga operar dentro do resultado desejado. E eu poderia dar inúmeros outros exemplos que você sabe que acontecem na realidade. Agora pense um pouquinho, se nós que somos seres humanos conseguimos controlar certas coisas, como Deus, sendo infinitamente mais poderoso do que nós, não conseguiria controlar as coisas sem com isso ter que decretar todas as coisas? Eu imagino que essa seja uma conclusão lógica e óbvia. Porque se assim não fosse, eu vou ter que dizer que Deus decretou o meu pecado. E isso é um grande problema. Mas vamos seguir com o argumento do nosso querido pastor Walter. Então, Deus decretou a queda em que sentido? Ele decretou permitir a queda. Lembrando que Deus transforma o mal em bem. Diz a palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada foge ao controle de Deus e nada foge ao decreto de Deus. Mas antes de seguirmos para o próximo argumento, eu tenho que fazer mais uma colocação aqui. Você conseguiria colocar a sua cabeça no travesseiro sabendo que Deus decretou o seu pecado de amanhã? Sabendo que Deus decretou o seu pecado daqui a uma semana, um mês, um ano? Sabendo que talvez Deus tenha te colocado como aqueles que são decretados para ir para o inferno? Percebe como essa colocação inicial do Walter, levada às últimas consequências, na verdade nos tiram a cabeça do travesseiro? Porque se nós formos bíblicos, nós temos esperança de que Deus pode nos salvar. Mas se formos calvinistas, Deus já decretou tudo. É um jogo de cartas marcadas. Logo, o resultado já está lá, disposto, e nada do que você faça ou deixe de fazer vai mudar qualquer coisa. Isso anula a sua oração, o seu evangelismo, a sua pregação, os seus ensinamentos. Nada importa. No fim das contas, quem foi decretado para ir para o inferno já foi decretado, e quem foi decretado para ir para o céu já foi para o céu. De sorte que Deus decretou que a maioria esmagadora dos seres humanos vai para o inferno, porque Ele, em seus decretos eternos, já decretou o pecado deles e já os condenou por decreto. Aí eu te pergunto, sobra alguma esperança aí? Dá para deitar a cabeça no travesseiro analisando a fundo os argumentos do pastor Walter?
Deus tem os seus decretos, mas ele realiza os decretos dele de duas formas diferentes. A primeira forma de Deus realizar o seu decreto é ele agindo, ele intervindo ativamente. Ele vai e faz, ou ele inclina o coração do homem para fazer. A segunda forma de Deus realizar os seus decretos é deixando o homem agir segundo a sua vontade, ou então a natureza segundo as leis da natureza. No caso da queda, Deus decretou deixar o casal, Adão e Eva, agirem segundo a inclinação do seu coração. Então eles já eram maus, nesse caso? Então, nesse sentido, eles já eram maus? Não, eles não eram maus, mas eles tinham liberdade de fazer aquilo que eles queriam. Vamos lá, mas... Então eles não eram perfeitos. Agora olha que coisa estranha no pensamento do pastor Walter. Ele diz que Deus decretou permitir a queda. Só que isso não faz sentido dentro do pensamento calvinista. Por quê? Porque para os calvinistas, o decreto é uma ordem de Deus, de sorte que é impossível nós agirmos contra o decreto. Então pense comigo, se Adão foi decretado para cair, Deus decretou o pecado de Adão, não haveria como ele agir de outra forma. Logo, não existe a mínima possibilidade de tentar encaixar a palavra permissão aí, ok? Porque permissão implica escolha. E eu sei que o pastor Walter usa isso para tentar minimizar o grande erro que é o calvinismo. Mas só que não funciona. Aí ele usa o argumento que Deus transforma o mal em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Só que este texto não tem relação com a queda. A única conexão que a gente pode fazer desse texto com a queda é que Deus, vendo a queda e como o homem ficou, já tinha proporcionado de antemão o seu filho para morrer por nós. Ou seja, para ajeitar o que o ser humano fez, ele precisou sacrificar seu filho para que nós hoje tivéssemos acesso à salvação, percebe? A única coisa boa que saiu disso daí foi que nós pudemos enxergar o grande amor de Deus em sacrificar o seu filho por nós. Agora ele também quer fazer uma ponte deste texto ao dizer que nada foge ao controle de Deus e nada foge ao decreto de Deus. Eu concordo com a primeira premissa, nada foge ao controle de Deus, mas dizer que nada foge ao decreto de Deus aí já é um problema que a gente já comentou anteriormente, ok? O próprio Tiago, ele vai dizer assim, 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se a gente for levar ao pé da letra e o que Tiago está falando aqui, baseado inclusive na sua citação do próprio livro de Tiago... Minha não, bíblica. Então, Sim, aqui tudo é bíblica, eu não estou citando então o livro do pastor Diego aqui. É que sua, né? Então... É sua, a sua interpretação. Ele está confrontando Tiago com Tiago. Sim, vamos lá, vai. Deus poderia ter impedido a queda do homem. Deus poderia. E ele não impediu. Ou você vai dizer que Deus foi pego de surpresa? Olha, o homem... Lógico que não, porque aí seria um absurdo dos absurdos a gente achar que Deus foi pego de surpresa. Então, Deus poderia ter impedido o homem de cair? Poderia. Mas ele não impediu porque aquilo estava segundo os seus decretos. Como eu já disse... Aqui eu quero que você perceba o paradoxo que o Walter faz, assim como qualquer calvinista. Quando ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado, ele está querendo extrapolar essa ideia para o fato de Deus, sabendo que o homem pecaria, não impediu o homem de pecar. Logo, isso estava dentro dos decretos eternos de Deus, é isso que ele faz. Porém, o texto não está falando de Deus, o texto não está falando de queda, o texto está falando da responsabilidade do pecado que cai sobre o ser humano. É a escolha do ser humano. É só você ler o texto. Extrapolar isso para Deus, para dizer que se Deus sabia o bem que ele ia fazer e não fez, Deus está cometendo pecado, é um absurdo sem tamanho.
Agora, mesmo que eu admita que ele não queria dizer isso e dando a colher de chá para o Walter, ainda fica bem complicado dizer que se Deus poderia ter impedido e não impediu, é porque isso estava dentro do decreto de Deus. E perceba, todo calvinista ele confunde decretos eternos com planos de Deus. São coisas distintas. Decretos de Deus podem levar aos planos de Deus serem concluídos, mas não significa que Deus precisa decretar absolutamente todas as coisas para que o seu plano seja executado na terra, percebe? Aí eu volto ao meu exemplo. Cara, eu sou um simples contabilista, um irmão em Cristo, e eu consigo, através dos demonstrativos contábeis, traçar planos de recuperação ou estimar até uma queda de uma empresa. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Certa vez, quando nós estávamos fazendo uma consultoria para médios e pequenos empresários, eu peguei os demonstrativos de caixa daquela pessoa, peguei as despesas, que ainda tinha uma contabilidade toda zoada, para dar uma consultoria para ele. E eu disse, olha, se você não melhorar nisso aqui, o seu negócio está fadado a fracassar em no máximo 1 ano e meio. Aí o que foi que ele disse? Não, eu sei tratar do meu negócio, ele não aceitou a consultoria, e se você for ver o local onde ele estaria hoje, já não existe mais. Por quê? Porque o comércio dele faliu, porque ele não deu crédito à nossa palavra. Significa que eu sou um profeta? Significa que eu sou Deus, alguma coisa do tipo? Não! Eu apenas tracei um plano de negócios para ele com base naquilo que ele tinha. Ou seja, se eu posso trabalhar com informações contábeis e traçar um plano e estimar corretamente quando aquele negócio vai falir se continuar do jeito que estava, por que Deus não é capaz de fazer isso sem precisar com isso decretar tudo? Perceba que no meu exemplo eu não precisei mexer em cada detalhe para poder estimar aquilo. Da mesma forma que Deus não precisa mexer em cada detalhe. Para o calvinista, só para você ter uma noção, o calvinista sério, como Walter aqui, ele acredita que Deus escolheu até a armação de óculos que ele usaria e que ele escolheria, ao ponto de Deus decretar até o sapato, a meia e a calça que ele está usando hoje, e a camisa que ele está usando hoje nesse debate aí. Você percebe o ponto? Ou seja, no fim das contas, o ser humano não tem escolha nenhuma. E se o ser humano não tem nenhum arbítrio, não tem como ele ser culpado, porque ele está sendo obrigado por Deus a fazer o que Deus quer. No fim das contas, nós caímos no problema que nenhum calvinista quer admitir, mas que é a consequência lógica do pensamento calvinista. Nós somos meras marionetes na mão de Deus. Mas vamos seguir para o próximo argumento dele, ok? O próprio Jó, no capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então a queda de Adão não frustrou o decreto de Deus, porque segundo a sua interpretação, se Deus pudesse impedir a queda e ele não impediu, ele estaria pecando. E Deus não peca, Deus é santo. Boa. Tá bom. Agora perceba o que o Walter faz, né? Ele pega a citação de Jó, onde Jó diz claramente que ele sabe que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Aí, como quem não quer nada, ele transforma a citação de Jó de planos de Deus em decretos de Deus para tentar igualar as palavras. E elas não são iguais, não significam a mesma coisa e nem dá para encaixar como sendo, ok? Outra coisa muito importante é que o contexto de Jó não é o mesmo contexto de Adão, então não dá para fazer uma aplicação direta sobre isso, ok? Agora perceba, ele mesmo fez a conexão no argumento anterior, dizendo que se Deus podia impedir a queda do homem não fez, Deus está cometendo pecado. É a construção que ele faz ao ler Tiago 4,17, ok? Aí, a construção errada que ele faz, ele joga em cima do Sicarelli. O Sicarelli não falou isso. Então perceba, ele manipulou o texto de Jó e manipulou o texto de Tiago. E aqui eu compreendo que isso é necessário para tentar salvar a doutrina calvinista. E novamente aqui, tá?
Eu não tô falando que o Walter faz isso por uma índole errada, qualquer coisa do tipo, mas fica evidente no debate que o que ele está fazendo é manipular e distorcer os textos para tentar encaixar a sua ideia calvinista, para tentar salvar o argumento calvinista. E se você prestar atenção, não faz sentido o que ele diz, ok? Eu acho que nenhum arminiano vai dizer que algum dos planos de Deus pode ser frustrado, ok? Porque nós acreditamos exatamente nesse versículo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O problema é que, para o calvinismo, plano é igual a decreto, como o próprio Walter acabou de fazer aqui, ok? É só você voltar esse trecho do vídeo e ver de novo ele tentando fazer essa construção. Mas vamos seguir para o próximo argumento dele. O pensamento. Porque se Deus ele realmente quisesse impedir o homem de cair, ele poderia ter feito 3 coisas. Todas as coisas. O sol, as estrelas, a chuva, as árvores e tal. Ele dá uma ordem, logicamente, porque toda a natureza ela é criada numa determinada ordem, e ele não aplica nenhuma pena à desobediência de nada na natureza. Os animais, eles seguem o seu instinto, o sol, ele obedece ao Senhor, a lua obedece ao Senhor, todos os astros e as estrelas, eles obedecem ao Senhor. O único que ele deu uma ordem e deu uma penalidade caso aquela ordem fosse descumprida na criação, foi o homem. Se você fizer isso, você vai ser punido. O único. Por quê? Porque ele sabia que, embora o homem, ele tivesse criado o homem à sua imagem e semelhança, ele não tinha criado outro Deus. Ele tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Só concluir Cara, esse primeiro momento do argumento do Walter não faz o menor sentido. Ele tenta evocar a criação de Deus e dizer, olha, é interessante que Deus não colocou nenhuma punição para os astros, para os animais, se alguma coisa de repente for contra, porque todos eles obedecem ao Senhor. Cara, a órbita dos planetas, o Sol, a Lua, as estrelas obedecem às leis que Deus criou. Eles não podem fazer contra, eles não são seres pensantes, pelo amor de Deus. Os animais, a mesma coisa. Ele mesmo disse, os animais seguem o instinto. E por que o homem é diferente? Porque o homem tem a capacidade de escolher, e é por isso que ele tem sobre si a responsabilidade de suas escolhas, seja para o bem e seja para o mal. Admitir isso é o óbvio, e não admitir que Deus deu ao homem a capacidade de escolher é até absurdo, porque em vários momentos a própria palavra de Deus mostra isso. Não faz sentido a gente pensar num Deus que impossibilita o homem de escolher e jogar a culpa do pecado em cima do homem, já que Deus decretou o seu pecado. Percebe? Não tem lógica. Senão, nós vamos ter que jogar fora todas as vezes que Deus diz que nós, seres humanos, escolhemos os pecados. O que a gente faz, por exemplo, com o texto de Caim, quando Deus diz, olha, o pecado está na tua porta aí, mas cumpre a você dominá-lo. Deus estava mentindo, já que por debaixo dos panos o decreto de Deus era que Caim matasse Abel? Percebe como não faz sentido? E o argumento ainda fica pior, porque ele diz que Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, mas ele não criou outro Deus. Cara, o que isso tem a ver com o debate? O ser humano não precisa ser outro Deus para ter a capacidade de escolha. Vamos pensar aqui na queda, tá? Só para a gente poder encaixar essa fala do Walter. Vamos lá. Se o homem não tivesse escolha, não faz sentido Deus criar o homem no jardim. Porque pensa comigo. Deus, ele estava interferindo sim na vida do homem. Vamos lá. Os 2 argumentos errados a gente já vai rebater aqui. O homem podia ter impedido o ser humano de pecar, mas ele não quis. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que Deus faz? Deus cria o universo, coloca o homem no jardim. Aí ele diz, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode tocar. Aí o que ele diz? A Bíblia é clara ao dizer que o Deus ele ia toda tarde tomar um cafezinho com Adão e Eva, conversar com eles.
É claro que eu estou parafraseando aqui, né? Mas Deus ia conversar com o ser humano todo o tempo de tarde. Eles desfrutavam dessa comunhão. Eles tinham todas as outras frutas para poder comer. E Deus deu para eles apenas um único mandamento. E fica evidente pela própria construção do texto que o homem era livre para escolher ou não comer do fruto. Senão não faz sentido Deus conversando com ele e dizer para ele que não era para ele comer. Porque não, peraí, eu tô te dizendo, olha como fica bizarro. Deus toda tarde vai lá, conversa com o homem. Quando Deus cria um homem, ele diz para ele não comer, mas por debaixo dos panos Deus tem um decreto eterno que vai obrigar o homem a comer o fruto, porque no fim das contas Deus queria isso. Tem noção? Faz com que Deus seja esquizofrênico, tendo duas vontades conflitantes dentro de Deus. Uma para não pecar e a outra para pecar. Percebe como é bizarro isso? Mas infelizmente o calvinista não consegue perceber essa bizarrice. Com todo respeito ao Walter, mas é bizarro. A primeira delas, ele poderia não ter criado a regra. Olha, desfruta de tudo aqui. Desfruta de tudo que você quiser aqui, você pode comer. Essa era a primeira. Ele não cria a lei, então não tem penalidade. Porque não há penalidade se não houver uma lei a ser desobedecida. O segundo, ele poderia não ter criado o homem com vontade própria. Ele poderia ter criado o homem com instinto, assim como os animais. Então, peraí, o leão come carne. O homem com vontade própria. Sim, claro, tanto que o homem habitou. Mas olha só, Não. ele não poderia, sabe? Mas olha só, aí ele diz assim, se Deus quisesse impedir o homem de pecar, ele não criaria regra, ele criaria os seres humanos como se fossem os animais, apenas com instinto. Mas é justamente aí que mora a diferença. Os seres humanos foram criados com um arbítrio, e Adão tinha um arbítrio livre. Ele poderia escolher pecar ou não pecar. Nós temos um arbítrio, de certa forma, limitado. Por quê? Porque o nosso arbítrio agora é manchado pelo pecado. Então, a nossa inclinação de escolha sempre vai pender para o lado do pecado. Isso é bíblico, perfeito? Mas isso não quer dizer que Deus decretou o seu pecado, percebe? Então, você ter a inclinação para o pecado não é o mesmo que dizer que Deus decretou o seu pecado. Mas, para o calvinista, isso é obrigatório, senão Deus deixa de ser soberano. Então olha só a incongruência do argumento. Se Deus quisesse impedir o homem de cair, se a queda do homem não estivesse nos decretos de Deus, ele poderia não ter criado a regra, ele poderia não ter criado o fruto, e ele poderia não ter criado o homem passível de optar em comer a árvore, em desobedecer. E como a queda estava nos planos de Deus, ele criou a lei, ele criou a penalidade, ele deixou o homem à vontade para descumprir, a árvore estava lá à disposição e o homem caiu. Eu vou passar aqui pro Sicarelli. Aqui é só a mesma ladainha de sempre, tá? Eu deixei aqui para você ver que ele vai querer voltar nesse ponto para tentar jogar uma cortina de fumaça sobre o verdadeiro objetivo do debate. Lembra? O objetivo do debate não é discutir se Deus poderia ou não poderia ter impedido a queda. Isso é irrelevante para o debate. O que eles estão tentando responder é: Deus decretou a queda, sim ou não? Percebe? Então, toda vez que o calvinista é pressionado, ele vai tentar recorrer a uma cortina de fumaça para não responder objetivamente a pergunta proposta do debate. Ele criou. Não, mas esse é o tema. O homem permitindo que ele caísse. Mas esse é o tema, não. Sim, mas Aqui eu só deixei esse trechinho para você perceber que ele volta a ser incongruente ao dizer: Deus criou o homem permitindo que ele peque. Se é permissão, não é decreto, entende? Nos moldes que o calvinista entende o decreto. Nesse segundo caso é que está o debate. Sim. Ok? Agora, Deus decreta mesmo quando ele diz que não é para fazer? Sim, porque vê só. Então ele fala assim, eu chego em você e falo assim, Walter, porque aí tá não dentro da moral. Não é para beber isso aqui. Porque daí Deus não quero que você beba. Certo. Aí como eu sou onisciente, eu sei que você vai beber. Significa que eu decretei você para beber? Mas é a única hipótese que a gente... Não. Eu decretei, é isso que você tá construindo. eu decretei deixar você descumprir a lei. Então. O decreto é deixar
o homem descumprir a lei. Porque é o seguinte, Então, vamos isso aí naquele não é exemplo que ele decreto. deu. Hã? Isso não combina com a palavra decreto. Por que que não assim, combina? Decretar e deixar, decretar e permitir é a mesma coisa? Ele decretou permitir. Aqui, nesse ponto do debate, o pastor César, ele percebe a mesma coisa que eu percebo toda vez que um calvinista vai falar. Eles igualam permissão e decreto, mas não é a mesma coisa. E ele ainda fala que é a única possibilidade que a gente chega. Não! Como que Deus decreta permitir? E tu tá falando em decreto? Meu Deus do céu! Perceba, permissão é uma coisa, decreto é outra. Se você está decretando algo, aquela pessoa não pode, falando de Deus, tá? No pensamento calvinista, se Deus decreta algo, o ser humano não pode impedir aquele decreto. E ele tem que agir conforme aquele decreto. Diferente de permissão. Quando você permite, a pessoa pode fazer o que ela quiser dentro daquela permissão. Então percebe? O próprio pastor César pegou ele na contradição. Jó 42:2, de novo. Escanteio. Tudo bem, pode ler. Vai. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus não quisesse a queda, ele não teria deixado Então tá a queda bom, acontecer. vocês- Agora outro. Ah. Isaías 46, 9 e 10. Certo. Mostra o texto. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Perceba como o Walter ainda não percebeu o problema simples do calvinismo. O que o Walter está defendendo aqui é que Deus queria que o homem caísse. Deus queria a queda. E não faz sentido, porque dentro do texto da queda, Deus avisa o homem que não é para ele fazer isso. Agora perceba como isso é fácil de entender. Quando nós estamos falando de Deus, falando com o homem e falando com o filho de Adão, Caim, para que ele controlasse os seus instintos e não matasse seu irmão, perceba que nos dois momentos Deus está avisando, Deus está dizendo que ele é para fazer. É exatamente a mesma coisa que nós, que somos pais, falamos para o nosso filho. Por exemplo, eu sempre deixo a minha filha brincar aqui. Eu brinco com ela, às vezes eu vou para a praça, às vezes eu brinco na frente de casa. E eu sempre falo, cuidado com o carro e cuidado com a moto. Ela tá o quê? Brincando na rua, e se eu tô vendo que vai passar alguma coisa, eu dou logo aviso. Cuidado, minha filha, vai pra beira. Sempre fiz isso desde quando ela era pequenininha e já podia brincar na rua. A mesma coisa Deus faz com Adão. Ele dá o aviso para ele não fazer. Faz sentido você avisar alguém se você quer que ela coma? Que não faz sentido você avisar uma coisa que você quer que aconteça. Se Deus quer que aquela pessoa peque, que Adão peque, por que cargas d'água ele vai avisar para não fazer? Tem noção? Aí, nesse sentido, eu teria que perguntar pro Walter. Tá, Walter, então qual é a vontade de Deus que é a vitoriosa? É a vontade de Deus que diz pra gente não pecar? Ou é a vontade de Deus que passa por debaixo dos panos, que ninguém sabe, que não tem na Bíblia, mas que tá querendo que o homem peque? Vamos lá. Cicarelli. Já que Deus decretou tudo, como o senhor me explica Jeremias 19:5? Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei e nem subiu ao meu coração. Sim, ordenar. Quer dizer, nem subiu na minha mente, nunca, jamais. Olha só o que esse texto... Deixa- Então, é isso que eu tô falando. Eu nunca terminei dei de essa falar. ordem para eles e Ele nem não deixa imaginei. ninguém falar. Não, é Então vai, tudo conclui. Você já apresentou o argumento, mas vamos Não, lá. apresentei o argumento perfeito a respeito Posso desse responder? verso. Posso Isso, responder? Fica à vontade, agora sim. É vai. o seguinte, eu nunca ordenei que eles fizessem e nem passou pela minha cabeça ordenar que eles fizessem. Só que está dentro do meu decreto que eu deixei eles fazerem. Mas não combinou, hein, Walter? Agora perceba que chega a ser constrangedor este momento do debate. Por quê? Porque
o pastor Walter está com o calvinismo tão preso à sua mente que ele não consegue enxergar o absurdo que ele está falando. Isso é tão absurdo, mas tão absurdo, que até o Cicarelli e o pastor César Cavalcante ficam alguns segundos sem falar nada. Tipo, cara, esse é o argumento mesmo que tu quer apresentar? Percebe? É tão contraditório que eles ficam sem saber o que falar. E aqui é o checkmate para o calvinista, porque não tem como o calvinista correr desse texto. Aí ele precisa fazer como Walter, que ele precisa distorcer esse texto ou jogar uma interpretação que não cabe dentro do texto só para tentar salvar o calvinismo. E é aquilo que eu falo, irmãos, seja bíblico. Se você for bíblico, você não cai em conversa. Você não cai em sistemas teológicos humanos. E aqui, nada contra o pastor Walter, nada contra o calvinismo em si, mas contra alguns argumentos dentro do calvinismo. Todo calvinismo é ruim por causa disso? Não. Mas esses pontos centrais aí, eles são perniciosos, problemáticos e vão fazer você dar argumentos como esse que o Walter acabou de dar aqui, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir para o último argumento que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Pastor César, essa questão que o irmão falou aí, se nós formos partir do pressuposto de que as coisas acontecem à revelia do decreto de Deus, nós não temos segurança nenhuma. Nós não temos segurança da salvação, nós não temos segurança da providência de Deus, nós não temos nada. Porque tudo pode acontecer aleatoriamente, sem que Deus esteja no controle. Agora perceba que o que ele fala aqui, na verdade é um argumento requentado desde lá do início. Ele diz assim, se alguma coisa acontece à revelia do decreto de Deus, ou do plano de Deus, então a gente não tem segurança de nada. Nós não temos segurança da salvação, nós não temos segurança da provisão de Deus. Agora perceba uma coisa bem importante aqui. Ele está comparando de novo decreto a plano, decreto a controle. Os decretos de Deus, eles fazem parte do controle de Deus? Sim, mas isso não significa que Deus decreta absolutamente toda e qualquer coisa no mundo, percebe? Algumas coisas ele deixa acontecer, isso é o que a palavra de Deus diz claramente. Mas todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, isso é um fato. O problema é que o Walter pensa assim. Então, vamos partir do pressuposto do pensamento dele. A partir do momento que eu sou calvinista, aí que eu tenho que ter uma grande preocupação. Primeiro, porque eu não sei se eu sou salvo ou não, porque vai que Deus decretou que eu fosse para o inferno. Eu não vou saber. Porque, estatisticamente falando, pelo pensamento do calvinismo, é um pequeno grupo que será salvo, isso está na Bíblia, a gente vê. Embora seja uma grande multidão, que diz lá em Apocalipse, se você comparar com todas as pessoas que já surgiram na Terra e que vão surgir até o fim, você perceberá que é um pequeno grupo que vai ser salvo e um grande grupo, uma diferença esmagadora de pessoas que vão para o inferno. A Bíblia não diz que Deus trabalha com dupla predestinação. A Bíblia diz claramente que o homem vai para o inferno porque ele quer e não porque Deus quis que ele fosse. Mas, a partir do momento que eu estou dizendo que Deus controla tudo, inclusive o teu pecado, significa que Deus, ele decretou a queda do homem, ele decretou cada pecado de cada ser humano na terra, de sorte que lá no fim, ele vai ser condenado ao inferno porque eu decretei o pecado dele, e não porque ele pecou. Aí isso vai mexer com a justiça de Deus. E isso anula completamente também um atributo que os calvinistas não conseguem lidar, que é a presciência de Deus. Para eles, a presciência não existe, só existe decreto. Porque é só você perguntar para ele o que ele acredita que é presciência. Ele vai tentar correr para quem colocou o futuro lá, quer dizer que Deus teve que consultar o futuro para saber que o futuro é assim, então ele não é Deus. Então ele tenta jogar uma cortina de fumaça para não responder objetivamente à questão. Então, se eu fosse calvinista, eu teria sérios problemas. Por quê? Eu não teria esperança de que a minha oração vai funcionar. Porque o calvinista acredita que, independente de você orar ou não pela pessoa, aquela pessoa que foi decretada para ser salva será salva, e a pessoa que foi decretada para ser perdida e cair no fogo do inferno, ela vai se perder. Você pode orar, você pode fazer propósito, você pode fazer o que for, aquela pessoa vai se perder porque Deus quer.
Da mesma forma, isso vale para qualquer coisa. Se Deus decretou que você vai sofrer um acidente e você orar antes de sair de casa para que Deus te proteja, não adianta nada, porque Deus já decretou o teu acidente. Percebe? Então, na verdade, quando a gente tem um pensamento calvinista, é aí que a gente não tem esperança de nada. Por que nós oramos, irmãos? Nós oramos na esperança de que Deus vai nos ajudar ouvindo a nossa oração. Não é à toa que o texto bíblico diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Porém, se nada muda nada, a oração não muda nada, então significa dizer que não adianta você orar. No fim das contas, tudo já está decretado. No fim das contas, o pensamento do Walter não passa de um destino fatalista. Porque tudo já está decretado, as cartas já estão marcadas, de sorte que quem vai ser salvo vai ser, quem não vai ser, não vai ser. Oração, pregação do evangelho, a função de sermos missionários, nada disso importa, e acabou tudo. Aí ele fecha o argumento dele dizendo assim, porque tudo pode acontecer fora do controle de Deus, e não é isso que estamos dizendo. Deus está no controle sem precisar decretar absolutamente tudo que existe. Percebe? Então, com isso, eu fecho as minhas argumentações sobre aquilo que o Walter diz. Fica evidente para mim que o calvinismo não é viável e ele sucumbe diante das Escrituras. Ele não tem suporte nos versículos bíblicos, ok? E nós podemos trabalhar cada texto sem problema nenhum e veremos que o calvinismo não se sustenta à luz das Escrituras Sagradas, ok? Eu espero que te ajude, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.